Hoje é dia de Drops Cósmico e 4 de julho de 2025, sexta-feira. Sexta-feira é dia de quem? Sexta-feira é dia de Vênus. Então é o dia da gente colocar no nosso altar aqui o nosso Vênus, né? Esse planeta tão importante que fala tanto da nossa individualidade. É o planeta que mais nos individualiza. Venho trazendo essa informação aqui para a gente não esquecer sempre que a gente está falando de Vênus, né? Porque é com Vênus que a gente escolhe, é o que a gente gosta ou não gosta, é o que nos atrai, é o que fala dos nossos desejos, dos nossos prazeres, é, das nossas satisfações, né? E é uma das funções humanas que veio sendo desautorizada, né? Como diria minha mestre, desautorizada para a gente, né? Como se fosse algo muito supérfluo. A gente desejar, a gente gostar, a gente ter prazer nessa vida. E a gente veio aqui com essa função é uma função humana. E a gente precisa atender essa, essa, essa função, né? Não é uma necessidade está na nossa lua, é diferente a gente falar sobre necessidades e a gente falar sobre desejos e sobre funções venusianas. Vênus também vai falar sobre como a gente faz o gerenciamento dos nossos recursos. Aqueles recursos que eu falo que são as nossas habilidades e capacidades humanas, individuais que a gente tem para fazer gerar uma matéria. Né? É onde a gente gera dinheiro, que a gente constrói algo, que a gente constrói os nossos afetos, que a gente constrói tudo aquilo que tem valor. Por isso que Vênus também vai falar sobre como a gente se valoriza, como a gente valoriza o outro. Então hoje, sexta-feira, toda sexta-feira, é o dia da gente colocar o nosso Vênus no altar e fazer aquela reflexão aqui, o quanto que a gente está atendendo ou não ao nosso Vênus. E o podcast de hoje eu vou falar sobre o encontro de Vênus com Urano, no 29 graus de Touro. Touro, que é o signo que Vênus rege, junto com Libra, ela também rege Libra. E esse encontro, o que ele significa? E Vênus também entrando em Gêmeos. Hoje, meio-dia 31, entra em Gêmeos. Então muda o tom aqui dessa energia venusiana para todos nós e recepciona Urano, a primeira entrada de Urano em Gêmeos. Depois de 7 anos em Touro, ele vem para chacoalhar essa área aqui de Gêmeos. Então, o podcast de hoje a gente vai falar sobre isso. Mas é importante aqui, então, a gente entender o que significa Vênus, que é isso, toda esse conceito aqui que eu trouxe para vocês, entender ele, entender o que ele significa para a gente, o que nós somos venusianamente, e isso a gente entende a partir do nosso mapa. Inclusive, esse ano, o meu atendimento astrológico de 2025 está focado na nossa energia da energia venusiana e da energia jupiteriana, dois planetas que são os regentes do ano e que, para mim, significa 2 pontos fundamentais para a gente estar conectados e reconhecer e atender e vitalizar esse ano, porque eles serão muito, muito importantes para os próximos anos. Vênus e Júpiter falam sobre a nossa prosperidade, a nossa abundância da vida. E por isso eu quis focar esse ano nos atendimentos nesses 2 pontos, mas também não tem como falar sobre Vênus sem falar sobre o Sol, sobre a Lua, né, e sobre os outros planetas pessoais, que é Mercúrio e Marte. Mas a gente está focando aqui, esse ano eu estou focando o atendimento nesse planeta de Vênus e no planeta de Júpiter, para a gente poder então falar sobre prosperidade, sobre crescimento, sobre expansão, sobre abundância e o quanto que a gente precisa estar respeitando essa função para ser aqui o pilar, para ser aqui o nosso alicerce que dá estrutura para a gente
para lidar com os próximos anos, que são anos muito instáveis, muito voláteis e muito inflamáveis, porque a gente tem muito o elemento ar e fogo em predominância depois de muitos anos de um céu com o elemento terra muito forte e até com o elemento água aí nesses 2 últimos anos. Então, a importância então da gente reconhecer e entender e trabalhar Vênus é a minha proposta esse ano. Então, hoje eu quis fazer esse podcast também muito especial aqui para a gente poder falar sobre esse encontro, então, com Urano. Quando a gente está falando de Vênus, então, como eu disse, a gente está falando de valores, a gente está falando de corpo. Vênus em Touro é sobre corpo, sobre o quanto que a gente está atendendo os prazeres do nosso corpo, o quanto que a gente está desfrutando dos nossos sentidos dentro das nossas experiências de vida, o quanto que a gente está nos usando em plenitude do nosso corpo. E isso significa ter prazer, e isso significa ter satisfação. É aí que eu falo que isso foi levado para uma visão de que isso é supérfluo, né? Então, inclusive existe acaba indo para uma culpa, né? Porque se a gente estiver tendo prazer, então a gente não está sendo responsável. Conseguiram criar esse link aqui para gente, né? Muito louco, e aí a coisa pira toda, né? Porque uma coisa não tem nada a ver com outra. Pelo contrário, quanto mais responsável a gente está, mais livre a gente está e mais potencialmente usando do nosso prazer. Então, uma coisa está ligada na outra, não estar atendendo aos nossos prazeres não é ser irresponsável. Mas desconstruir esse conceito dentro da gente precisa para a gente poder conectar. Como é que a gente faz isso, né? Conectando com o nosso Vênus e conectando com as nossas necessidades também, antes dos nossos prazeres e desejos, conectando com as nossas necessidades que está lá na nossa Lua, né? Conectando com a nossa energia vital que está com o nosso Sol. Então, Vênus em Touro tem uma força enorme, porque ela rege Touro. Passou aqui uma temporada, né? A temporada dela aí, ela entrou em Touro no dia 6 de junho. Então, do dia 6 de junho até hoje, veio aqui trazendo pra gente, né? Olha, você tá desfrutando? Você tá vivendo? Você tá... Né? É um Vênus poderosíssimo. Tem podcast sobre isso. Volte aí se você tem curiosidade para poder entender melhor o que foi, né? E quais foram os questionamentos que aconteceram e quais foram os seus dramas aí, se você teve, né? Então volte nos podcasts e também tem texto no Instagram e na comunidade do Petron. O link tá no perfil. Se você não encontrar, pode me perguntar aqui que eu mando para vocês. Monalisa.astrologia, você me encontra para todo lugar. E ali tem textos e tem podcast aqui no perfil de Vênus, que veio fazendo um trabalho maravilhoso desde janeiro. E a gente vem, então, revisando o que significa prazer, o que significa sentidos e usos e etc. Tudo isso que a gente falou dos assuntos venusianos, a gente fez umas revisões, fez um renascimento. E ele agora em Touro, ela chega com muita força e a gente, provavelmente foi um mês que a gente pode ter sentido isso com muita potência, com muita força, as funções venusianas para a gente. Porque atua dentro, convoca o nosso Vênus a atuar, né? Então ela tem muita força dentro do nosso cotidiano. Então o nosso cotidiano aí deve ter... questionado e convocado a gente a estar atuando com a nossa força venusiana. Importante fazer essa análise. E aí, quando a gente está falando de Urano, Urano está em Touro desde 2019. Urano é um planeta imprevisível, é um planeta de energia instável, assim como Urânio, né? Esses dias eu estava lendo a notícia, estava vendo um comentário sobre aonde estão os 400 quilos, 400 quilos, eu acho, né? De urânio. Ali na guerra de Irã e Israel, e é uma energia instável. Eu falei, isso aqui é muito uma energia de Urano já entrando em Gêmeos. A gente vai chegar lá, mas enfim,
Urano vai falar sobre imprevisibilidade. Por onde Urano passa, Urano chacoalha. Chacoalha aquelas questões, conceitos, enfim, o que seja, que esteja pré-estabelecido. Desde que ele entrou em Touro, 2019, você pode, se você conhece o seu mapa, você já fez atendimento comigo, provavelmente a gente já conversou sobre esse Urano aí nessa sua casa do seu mapa, mas alguma área da sua vida, que aonde tinha muita estabilidade, aonde a gente plantava as patinhas do nosso touro lá na terra do pasto e ficava tranquilo e achava assim, ai, aqui tá tudo bem, lindo e maravilhoso, ele desconstruiu. De um modo geral, ele levou a gente a conectar com tudo que é orgânico, mais genuíno, mais instintivo, mais verdadeiro da nossa essência e do nosso corpo. Então, ele desconstruiu algumas coisas. Trouxe pra gente aqui, olha, desconstruir no sentido de vamos mudar, porque aqui não pode ficar desse jeito não, você não pode ficar estável desse jeito. Ele não traz estabilidade, ele chacoalha. Provavelmente mexeu nas nossas relações de trabalho, mexeu com com nossa gestão das nossas habilidades, das nossas capacidades, dos nossos recursos. Mexeu com as nossas parcerias, na medida do nosso uso do nosso corpo com o outro, do quanto que a gente se ousou ou não desfrutar de novas experiências dos nossos sentidos. Urano em Touro mexeu com muita coisa, mexeu com dinheiro, mexeu com as estruturas aqui que a gente achava que era ali aquela casa aconchegante, né? Aquela terrinha ali que a gente sabia o que estava acontecendo. Urano vai fazer uma entrada em Gêmeos, agora no dia 7, a primeira entrada, porque ele vai retrogradar em novembro para Touro, então volta e passa por esse ponto que eles estão se encontrando, que ele está encontrando com Vênus hoje. Ele vai passar por aqui, vai revisar alguma coisa e volta para Gêmeos aí definitivamente para o seu ciclo de 7 anos no ano que vem, por volta de abril, maio. Então, de dia 7 até novembro, eu acho que 7 de novembro, se eu não me engano, depois eu posso ver, mas eu tenho quase toda certeza que é dia 7 de novembro. Então, de hoje até 7 de novembro, ele vai estar aqui já dando primeira entrada aqui em Gêmeos. E aí a gente entra numa nova era, uma nova era mental. Porque Gêmeos é sobre um signo mental, é sobre troca, é sobre conexão, é sobre aprendizado, é sobre como a gente interpreta o mundo, interpreta a gente, como a gente interage e compara dentro do nosso meio, do nosso mundo ao redor. Então, Urano aqui vem para mudar completamente a forma como a gente vai interpretar o mundo e nós mesmos, como a gente vai interagir com esse mundo, como a gente vai interagir com o conhecimento e com tudo aquilo que a gente já conhece. Papo também para depois, num outro podcast, para a gente dar uma aprofundada aqui, mas é importante a gente já ter isso em mente, porque vai mudar uma energia, vai trazer uma eletricidade mental para a gente. Mas olha como é que o céu é maravilhoso, que eu falo, né? Não tem coincidências e também tem toda uma sincronia, assim, de um enredo muito maior que a gente, né? Antes dele fazer essa entrada e botar a eletricidade aqui na nossa mente, ele encontra com Vênus, junto com o regente do signo, no último grau. E quando a gente fala de 29 graus de qualquer signo, é aquele grau da maior maturidade do signo. Então tem uma presença aqui muito forte para a mudança de energia, né, para o próximo passo. Ele encontra com Vênus, que é o regente de Touro. E aí a gente também pode estar sentindo já há alguns dias e vai continuar sentindo também ainda por mais alguns, uma urgência, uma necessidade de mudar coisas, porque a gente está percebendo de alguma maneira, consciente ou não, que a gente não está atendendo a essa experiência de prazer,
a essa experiência de uso dos nossos sentidos, nessa experiência do nosso uso do nosso corpo de forma completa, de forma acolhedora também, sabe? De forma aconchegante com a gente mesmo, mas dando o valor para a gente, dando valor para tudo aquilo que a gente gosta. Então a gente pode estar sentindo uma urgência aqui, e quando a gente fala desse encontro dos dois, a gente está falando de um momento de fechamento de um ciclo, porque vai estar fechando um ciclo longo, né? Desses 7 anos em Touro, eles ficaram se encontrando em Touro. Então a gente teve em todos os anos a gente teve um encontro deles, e ali então a gente fazendo alguma revisão, liberações de alguns padrões de temas venusianos e também de renovação desses temas. Então aqui a gente tem um fechamento de um ciclo de 7 anos, mas também a gente tem o início de um novo ciclo, que está começando a partir da energia taurina. Então, a partir dessa consciência do corpo. Eu venho falando muito sobre isso e venho chamando tanta atenção, porque para a gente estar atento, para a gente estar na abundância da nossa vida, a gente precisa respeitar essa energia venusiana e atuar com essa energia venusiana, e não com medo da falta. Então aqui Urano e Vênus pode estar falando sobre isso também. Pode deixar muito claro, e até por todos os outros aspectos que está acontecendo aqui no céu, né? A gente tem uma lua escorpião aqui, né? Enfim, já até dei uma dica aqui no podcast anterior, que está falando sobre a semana de fase crescente. Se você não ouviu, volta lá, porque ela está falando da semana do dia 2 ao dia 10 de julho. E eu estou falando um pouquinho sobre essa lua em escorpião, que é o que tem um expurgo aqui, né? Sobe uma emoção que a gente está tentando guardar, ou que a gente tentou excluir lá no início da lunação canceriana, dia 25 de junho, na semana de fase nova. E aqui, com esse encontro dos dois, traz uma velocidade de uma coisa. Eu preciso viver isso, eu quero viver isso, eu quero atender, eu quero ousar, eu quero... e aí encontrar formas criativas, inclusive, né, para poder fazer esse investimento, né, em algo que a gente valoriza. E investimento aqui também está muito bom. E eu diria até para a partir de segunda-feira aproveitar essa lua crescente, né, semana de fase crescente, falei sobre isso então no último podcast, para poder fazer investimentos até financeiros. Mas aqui nesse momento, então, a gente recebe esse impulso e a gente entende aqui de um desejo, né, de tudo aquilo que nos atrai, que nos faz bem e que a gente não está satisfazendo e que de repente não dá mais para não atender, encontrar formas, porque Urano chacoalha. Então, o encontro traz aquela eletricidade para você promover, para você fazer. E a gente está numa fase crescente, semana de fase crescente, semana de tomada de ação. Não é de ficar esperando, não é de contemplação, como uma lua cheia, é uma lua de tomada de ação. Então, bota para ferver, né? Marte está em Virgem também, falei sobre isso também no podcast do dia 1º. Então, a gente tem tudo aqui, muitas oportunidades de fazer acontecer. E não ficar no medo do que pode faltar. Se eu fizer isso, isso aqui pode acabar, isso aqui pode faltar, isso aqui pode desaparecer, não vai me dar segurança. Pelo contrário, se você tomar ação, se você fizer a partir da verdade com você mesmo, assumindo o sentimento para você, dentro da troca justa, falamos aqui sobre a semana de fase crescente, respeitando a troca justa, provavelmente você vai ter um ciclo aqui de Urano e Vênus, de muita expansão, de muita novidade, de muitas experiências interessantes, de muitas trocas curiosas, porque eles já vão entrar em Gêmeos,
que vai te levar para uma expansão de horizontes de tudo aquilo que você conhece. Se você resistir, quer dizer, se você continuar tentando impedir que as mudanças aconteçam, aí sim Urano vem e chacoalha e muda tudo, quebra tudo, porque ele fala, não dá para você continuar aqui insistindo nisso aqui que está pré-estabelecido, mas já está vencido. Essas leis aqui não estão valendo mais. Então, a gente está com uma grande, imensa, maravilhosa oportunidade de fazer acontecer nesse momento. E aqui, se a gente estava falando de uma lua em Libra e a gente está falando de relações, vínculos, parcerias, etc., quando a gente está falando de Touro, a gente vai falar muito dos nossos afetos mais íntimos mesmo, e aqui de parcerias e de afetos, de vínculos e relações afetivas mesmo, né? De parceria aqui de casal. Então, vale a pena, a gente também está numa lua em Escorpião, então tem prazeres aqui, tem usufrutos, né? A gente está falando também de sexualidade, a gente também está falando de instintos sexuais. Então, aqui tem algumas questões aqui importantes que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção e ter bastante sinceridade com a gente. Eu falei disso aqui na podcast anterior, gente. Ouve se você não ouviu, porque ele vai complementar bastante para a gente chegar aqui nesse encontro de Vênus com Urano em Touro hoje. Que como eu disse, ele continua ativo, mas aí já vai mudando de energia, porque Vênus entra em Gêmeos. Quando Vênus, então, sai de Touro, assim, se despedindo de Urano e falando assim, ok, nós estamos começando um novo ciclo agora, ok? Então, aqui para os próximos meses, a partir dessa energia venusiana e uraniana aqui para a gente poder fazer acontecer. Só que agora, eu tô indo para Gêmeos, eu te espero lá, ok? Ok. E quando eles, então, caminham para Gêmeos, quem entra primeiro é Vênus, e Vênus recepciona Urano. Muito lindo também. Porque Urano em Gêmeos tem essa força, então, essa elétrica, né, de trazer muita velocidade nas conexões e etc., mas sendo recepcionada por Vênus e eles acabando de ter encontrado em Touro, tem uma energia que, olha, mas a gente acabou de se encontrar e é para a gente não esquecer de todo aquele acordo que a gente fez aqui na nossa conjunção, em todas essas movimentações que a gente fez na nossa conjunção em Touro. Então a gente não pode esquecer do nosso corpo não, tá? A gente vai fazer todas as conexões, a gente vai fazer toda essa movimentação, mas a gente vai estar ancorado nos nossos prazeres, nos nossos desejos, no gerenciamento dos nossos recursos. Então, é muito bonito esse movimento do céu, porque o que acontece? A gente tem uma temporada, de julho até novembro, de Urano em Gêmeos, mas sempre a gente vai precisar lembrar do nosso corpo. Vênus está muito importante esse ano. Eu venho falando sobre isso, né? E vou continuar insistindo. E ele está tão importante que ele está recepcionando aqui o maior movimento que a gente vai acontecer em julho, que é esse Urano entrando em Gêmeos. Então, ele recepciona lindamente, lembrando, então, do acordo que eles fizeram ali no 29 graus, maduro, consciente, presente no próprio corpo, presente nos próprios prazeres. O que tudo isso fala lá no céu, né, gente? Mas a correspondência aqui tá em a gente olhar para essa conversa e falar o que isso me traz? Qual é a minha correspondência comportamental? Como eu quero reagir a tudo isso? Como é que eu estou sentindo essas palavras comigo, esses convites, essas conversas que estão acontecendo lá? Como que elas acontecem aqui para mim no meu mundo real? Esse é o trabalho que a gente faz na astrologia, né? E aqui é o trabalho que cada um de nós, então, ouvindo essas palavras, ouvindo essas conversas, vai olhar e falar, aqui eu estou entendendo a minha correspondência, eu estou entendendo aqui o que está acontecendo na minha vida
e que está conversando com essa movimentação lá no céu, né? Podem acontecer mudanças imprevisíveis, grandes surpresas, como eu disse, porque a gente está falando de Urano, e que dá uma desestabilizada aqui. Mas elas desestabilizam porque a gente não fez aí o que deveria fazer. Urano, ele vai chacoalhando, né? Que a gente fala os uranaços, assim, ele vai fazendo, mas a gente vai, a partir do reconhecimento desses movimentos, a gente vai falando assim, ok, eu vou atuar, eu vou fazer, eu estou olhando, estou entendendo, e aí a gente vai atuando. Se a gente não faz, vem a vida, né, que eu falo, ponho sempre entre aspas aqui, e dá as nossas rasteiras, né? Chacoalha e fala assim, ó, tá na hora de liberar aí o que tá te travando, o que tá te bloqueando aí adiante, né? Eu ouvi uma frase que, para mim, faz muito sentido para esse movimento aqui, Urano e Vênus, entre Touro e Gêmeos, né? Que em cada encontro é a oportunidade de conectar-se com o amor que se é. Então, a cada encontro, a cada movimento que a gente tiver com a gente mesmo e com esse parceiro nosso, é a oportunidade da gente estar em contato com o amor que a gente é, né? A troca do amor que a gente é. Esse movimento em Gêmeos, né? Já tem aqui todo como eu falei, uma velocidade e uma instabilidade aqui, pode trazer sim uma ansiedade mental, mas é importante, e nem tem como a gente prever muito, porque quando a gente está falando de planetas transpessoais, Urano, Netuno, Plutão, a gente não tem como falar assim, eles vão fazer e vai acontecer esse tipo de coisa. Não dá. A gente pode visualizar algumas possibilidades, mas não dá para a gente falar exatamente o que vai acontecer, porque eles são muito imprevisíveis, porque eles dizem sobre coisas que transcendem a nossa humanidade. Eles conectam com uma energia coletiva muito maior que a gente. Ele está... e aí é que eu falo, cada um dá um nome, né? A um Deus, a uma energia, a um universo, a alguma coisa aqui que cria um enredo muito maior que a gente não conhece. E eles são a nossa conexão com esse corpo cósmico, esses 3 planetas, Netuno, Urano e Plutão. E eles fazem alguns convites para a gente, mas eles também atuam aqui a nossa revelia. Não tem como a gente dominar e controlar. Então, qual que é a contrapartida? É a gente ir para os nossos planetas pessoais. Venho chamando a atenção para a gente nunca esquecer. Quando o céu está assim, traz ansiedades, traz muitas... a gente está sentindo muitos bloqueios ou qualquer coisa nesse sentido, a gente precisa voltar para os planetas pessoais. Então, para Vênus, para Mercúrio, para Marte, para o Sol, para a Lua. E assim, a gente ancora o nosso cotidiano e vai atuando dentro do nosso poder de atuação, que é dentro da nossa individualidade, dentro do nosso dia a dia, ali, no nosso movimento cotidiano, que é dado por esses planetas. Mercúrio está em Leão, junto com esse Vênus em Gêmeos. Então a gente também um é ar, um outro é fogo, um elemento fogo. Então a gente tem aqui também movimentos criativos, né? Tanto venusianos quanto mercuriais. E a gente pode estar querendo dar vazão aqui para a nossa expressão e querendo fazer descobertas e tal, então também pode conectar com pessoas diferentes, mas conectar com pessoas aqui ao nosso redor, porque, né, Vênus está em Gêmeos, então pessoas que estão próximas aqui, que podem trazer novidades para a gente, novidades de conhecimento, novidades de relação, enfim, formas de interpretar o mundo, e ao mesmo tempo também trazendo aqui um pouco de uma busca de uma linguagem um pouco mais criativa, né? Mais apaixonada, mais motivadora, que é um Mercúrio em Leão. Sobre Urano em Gêmeos, a gente vai falar
mais aqui nos próximos drops. Eu acho que o mais importante hoje é realmente a gente conseguir conectar tanto com esse Vênus em Touro, não esquecer do que significa Vênus em Touro e do que significa fazer a nossa análise aqui do que foi Urano chacoalhando essa área da nossa vida onde a gente tem Touro e o que aconteceu nesses últimos 7 anos. Reconhecer, dar valor para todas essas mudanças que aconteceram, entender aqui onde a gente ainda continua querendo impedir que algo se modifique por medo de perder, e aí a gente atuar. A gente está numa semana que está propícia, que está tendo grandes oportunidades para a gente poder atuar a favor de nós mesmos, a favor da construção e da criação de ambientes e de usufruto, de desfrute e de gerenciamento dos nossos recursos a partir do respeito e da consciência do que nos dá prazer, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, de saber comunicar isso, de saber fazer isso chegar ao outro de uma forma muito amorosa, de uma forma muito íntima, de uma forma muito segura e ali também promover os acordos que sejam necessários para que essa relação esteja justa, esteja verdadeira, esteja respeitando os limites de cada um dentro dessa relação, né? Então, é uma semana para a gente poder atuar nisso. E, ao mesmo tempo, também para a gente colocar em movimento os projetos, as ideias, o uso das nossas habilidades, das nossas capacidades dentro do nosso trabalho de uma forma muito mais verdadeira e genuína, mas também inovadora, mas também conectada com uma nova forma de ser feito, né? Não ficando preso a padrões antigos. Então, interessantíssimo. Aproveitem bastante essa energia muito forte aí no final de semana e mais ainda atuante nos próximos dias, mas principalmente atuante aqui hoje e no final de semana. Aproveitem, né, essa energia venusiana aí para vocês e uraniana também, né? O Urano gosta de liberar, gosta de revolucionar, né? E aí a rebeldia sem causa também não funciona. Então é isso, gente, até o próximo Drops. Obrigada por vocês estarem aqui. Qualquer dúvida pode me mandar por comentários. Comentem aqui também, curtam esse podcast que acaba ajudando. Compartilhe se fizer sentido. Deixe seus comentários, assim, deem a sua sugestão, tirem as suas dúvidas. Eu estou disponível aqui para vocês. Um grande beijo e até o próximo Drops.